Patrulha perdida no Triângulo das Bermudas. Na manhã do dia 5 de dezembro de 1945, na base aeronaval americana em Fort Lauderdale, na Flórida, 5 aviões Grumman Avengers estavam alinhados, quase prontos para um voo de treinamento de rotina marcado para aquela tarde. Mas o cabo da Marinha, Alan Cosnar, um dos membros da tripulação, estava preocupado. Ele teve uma estranha sensação de que alguma coisa terrível estava para acontecer. 45 minutos antes da decolagem, ele desistiu de voar. Às 14 horas, os 5 pilotos e 9 membros da tripulação estavam prontos. Os aviões do voo 19 rugiram pela pista e decolaram. Quando o comandante de voo, tenente Charles Taylor, checou os instrumentos, refletiu sobre a desistência de Cosnar. Para ele, um veterano com 6 anos de prática e 2.500 horas de voo, era apenas outra missão de rotina. Mas 3 horas depois, o voo 19 desapareceria completamente. 5 aviões e 14 homens sumiram sem deixar vestígios em uma área que ficaria conhecida como o Triângulo das Bermudas. O monomotor torpedeiro Avenger PBM-3 era uma aeronave poderosa e versátil. Projetado tanto para uso em porta-aviões como em bases terrestres, ele afundou muitos navios de guerra japoneses na Segunda Guerra Mundial. Capaz de voar 480 km por hora, cada um dos aviões do voo 19 tinha combustível suficiente para 1.600 km. A temperatura era quase perfeita, com pequenas nuvens esparsas e ventos de nordeste moderados. Após a decolagem de Fort Lauderdale, o voo 19 foi instruído a voar a leste por 250 km para a prática de bombardeio. Depois, os aviões voariam ao norte por quase 120 km antes de rumar a sudoeste de volta à base. O tempo total de voo era estimado em 2 horas. Os 5 aviões chegaram na zona de lançamento perto de Bimini, nas Bahamas, por volta das 14 horas e 30 minutos conforme previsto. Tendo completado com sucesso os ataques de treinamento, o voo 19 continuou rumando ao leste. Até então, tudo corria normalmente. Enquanto isso, os radiooperadores da torre de controle em Fort Lauderdale esperavam ser dispensados às 16 horas. Só faltava saber a hora estimada de pouso do voo 19. Às 15 horas e 45 minutos, o comandante Taylor, do voo 19, fez contato. Mas não era uma mensagem de rotina. Taylor parecia apavorado. Chamando a torre. Essa é uma emergência. Parece que estamos fora de curso. Não enxergamos terra. Repito, não enxergamos terra. Qual é a sua posição? Perguntou a torre. Houve uma pequena pausa. Enquanto esperavam a resposta de Taylor, os radiooperadores rastrearam os céus em busca de algum sinal dos 5 aviões. Não viram nada. De repente, o rádio voltou a funcionar. Era Taylor novamente. Não estamos certos de nossa posição, ele disse. Não sabemos onde estamos. Acho que estamos perdidos. Os radiooperadores instruíram Taylor a voar a oeste. Acreditavam que assim os aviões retomariam o curso. Sua resposta foi alarmante. Não sabemos que lado é oeste. Tudo está errado, estranho. Não conseguimos ter certeza de nenhuma direção. Nem o oceano parece normal. Poucos minutos depois, outra voz surgiu do voo 19. Era o capitão George Stiver, um dos pilotos companheiros de Taylor. Mas Stiver parecia tão confuso quanto Taylor. A torre teve dificuldade em entender por causa da estática, mas entreouviu a mesma mensagem aterrorizada. Não estou certo de onde estamos. Acho que passamos sobre a Flórida e devemos estar no Golfo do México. Um curto silêncio se seguiu. Imaginava-se que o voo 19 tivesse feito uma curva de 180 graus que deveria trazê-los de volta para a Flórida. Às 16 horas e 25 minutos, Stiver foi ouvido novamente. Sua voz parecia fraca e distante. Parece que estamos em águas brancas. Estamos completamente perdidos. Foram as últimas palavras que todos na torre de controle ouviram do voo 19.
Um avião de busca decolou da base naval do Rio Banana, 240 quilômetros ao norte da costa da Flórida. Era o gigante Martin Mariner, um hidroavião com tripulação de 12 pessoas e autonomia de 24 horas. O Mariner informou 10 minutos depois que havia alcançado a última posição aparente do voo 19. Não havia sinal da patrulha perdida. Eles também reportaram atravessar ventos fortes acima de 2.000 metros. Pouco tempo depois, o rádio perdeu contato. Nada mais se soube do Mariner. Agora, 6 aviões e 27 homens haviam desaparecido sem deixar rastro. Na manhã do dia seguinte, 6 de dezembro, a maior operação de busca e resgate por mar e ar dos Estados Unidos foi acionada. Aproximadamente 300 aviões militares, o porta-aviões Salomon, 18 embarcações da Guarda Costeira, 4 destroyers, vários submarinos e centenas de aviões particulares, iates e cruzadores vasculharam 770 quilômetros quadrados de oceano na busca desesperada pelos homens do voo 19 e do Mariner. A busca se estendeu de Everglades ao Golfo do México e cobriu centenas de quilômetros da costa das Bahamas e da Flórida. Não houve resultado. Nenhum sinal de vida foi encontrado. Não havia destroços, nem mesmo manchas de óleo. Finalmente, 4 dias depois, quando anoiteceu e as condições de tempo pioraram bastante, a busca foi encerrada. O voo 19 e o Mariner, junto com suas tripulações, haviam desaparecido sem deixar pistas. Mas o mistério permaneceu. Ninguém soube o que aconteceu com os aviões e os homens a bordo.